Graça e paz, irmãos. Vamos iniciar de novo retomar o nosso estudo do Evangelho de Mateus. Nós vamos hoje dar continuidade. Na semana passada tive uma exposição e não conseguindo, cansaço excessivo, consegui completar o estudo, mas hoje, com a graça de Deus, nós vamos terminar aquilo que começamos na semana passada. Vamos orar, irmãos, e ter uma palavrinha de oração e colocar esse tempo nas mãos do Senhor, pedir ao Senhor que nos ajude, conduza, continue nos visitando com a sua graça. Senhor Jesus, nós louvamos, exaltamos, glorificamos teu nome. Nós submetemos nossas vidas ao teu senhorio. Pedimos ao Senhor perdão pelos pecados que cometemos em palavras, ações, pensamentos e sentimentos. Cura-nos com seu sangue, aplica em nós o precioso sangue do Cordeiro. Apaga as nossas transgressões, as nossas iniquidades, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos abençoa, nos ajuda. Fala claramente aos nossos corações, derrama da tua luz sobre as nossas trevas, em nome de Jesus. Em teu nome nós oramos e agradecemos. Amém, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Mateus 13, vamos ler. Mateus capítulo 13, vamos ler a partir do versículo 33. Mateus 13, verso 33. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Todas estas coisas disse Jesus às multidões, por parábolas e sem parábolas, nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será a consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão o seu reino todos os escândalos, os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. E então os justos resplandecerão como o sol, reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bom, irmãos, a priori, vamos tentar explorar essas 2 parábolas. Bom, na semana passada, ainda que rapidamente, a gente viu um pouquinho sobre a parábola do trigo e do joio. Essas 2 parábolas, a parábola do fermento e a parábola do trigo e do joio, elas estão falando basicamente de um mesmo fato, de um mesmo evento. Essas parábolas faladas pelo Senhor Jesus, elas, além de serem parábolas, elas são parábolas proféticas, tá? Jesus usava as parábolas como uma metodologia, um método de ensino aos seus discípulos, tá? Só que aqui ele não estava apenas ensinando uma lição espiritual para eles. Ele estava predizendo também um evento que iria acontecer no futuro com a sua igreja. Então, quando ele diz, versículo 33, que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou, escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado, essa parábola também é entendida como um evento histórico que aconteceu no ano 300, quando surgiu
a Igreja Católica, né, com o surgimento do catolicismo romano, a gente vai se lembrar que a Igreja Católica, a gente vai lembrar que a mulher na Bíblia, ela sempre é usada como uma alegoria da igreja. A gente vai ver que lá em Apocalipse, a igreja ela aparece como a noiva do Cordeiro, né? Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 20, a mulher aparece como a noiva do Cordeiro. A igreja aparece, aquela mulher, né? Uma alegoria da igreja. Então, aqui, ela aparece de novo. E aqui nessa parábola, o Senhor está dizendo que a mulher tomou 3 medidas de farinha. A mulher tomou o fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Então, o fermento, nós sabemos, o fermento, ele sempre, na Bíblia, tem uma conotação negativa. O fermento na Bíblia nunca é coisa boa. Tá? Muitas pessoas têm um entendimento equivocado de que o fermento na Bíblia ele aparece algumas vezes com uma conotação positiva, mas você não vai encontrar nenhum texto, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, que diga que o fermento é uma coisa boa. Por exemplo, o Senhor Jesus ele disse, Mateus capítulo 16, ele falou assim, ele disse aos discípulos que se acautelasse do fermento dos fariseus e saduceus. E o que era o fermento dos fariseus e saduceus? Os fariseus, eles eram legalistas, eles eram religiosos, eles lavavam as mãos, né, antes de comer. Né? Eles tinham a ideia de que a higiene excessiva das mãos estava associada a uma pureza, tá? A um ato piedoso, quando não era. Era puro legalismo religioso. Tá? E o Senhor Jesus disse que os discípulos deveriam se acautelar, terem cuidado com aquilo. E os saduceus, eles eram aqueles que eram incrédulos. Eles não acreditavam em anjo, nem espírito, nem em ressurreição. Ou seja, o fermento dos saduceus, dos fariseus, era o legalismo religioso. E o fermento dos saduceus era a incredulidade. Eles eram incrédulos. Tá? Então, a gente vai lembrar que Jesus também falou em Marcos capítulo 5, né? Ele diz assim, ó, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Quem era Herodes? Herodes era um político. E o que o Senhor estava dizendo aos seus discípulos é que eles deveriam ter cuidado com o fermento da política, tá? Do jogo do interesse político, da podridão da política. Então, você percebe que por essas 3 menções, nenhuma delas tem uma conotação positiva. Tá? Então, a gente vai se lembrar que quando o Senhor Deus, né, estabeleceu a Páscoa lá no livro de Êxodo, né, o Senhor tinha dito para o povo de Israel que eles deveriam tirar todo o fermento de sua casa. Tá? Durante 7 dias, não deveria ser encontrado fermento na casa de nenhum daqueles hebreus. Se fosse encontrado fermento na casa de um daqueles hebreus, no período de 7 dias, eles seriam eliminados do meio do povo. Não vai lembrar que quando Deus estabeleceu a Páscoa, eles tinham de primeiro, né? Eles saíram, eles mataram o cordeiro e aspergiram o sangue do cordeiro nos umbrais e nas vergas das casas onde eles estavam, ou seja, aquele sangue representava o sangue de Cristo para o perdão dos nossos pecados. E aqueles animais, aquele cordeiro, ele apontava, tá? Ele era uma figura, ele era uma alegoria do verdadeiro Cordeiro de Deus, que no futuro haveria de manifestar-se na história para perdoar os pecados da humanidade. Ele seria sacrificado para perdoar, para purificar os pecados da humanidade. E isso aconteceu na cruz do Calvário. A gente vai lembrar que quando Jesus veio para João Batista para ser batizado, João Batista disse assim, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então, e aí a gente vai lembrar que quando Deus estabelece a Páscoa, né, eles celebravam a Páscoa e junto com a Páscoa eles comiam as ervas amargas
eles também celebravam a festa, naquele mesmo dia, a festa dos pães ázimos. Ou seja, eles agora celebravam uma vida sem pecado, porque o sangue do Cordeiro foi derramado para o perdão dos nossos pecados. Então, aquela festa dos pães ázimos representava uma vida sem pecado, uma vida separada. E as ervas amargas representam o arrependimento. Tá? Então, existem algumas outras expressões do fermento do Novo Testamento. Jesus ele fala no livro de, o apóstolo Paulo, né? 1 Coríntios capítulo 5, né? Ele diz assim: não é boa a vossa jactância. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6, ele diz assim: não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveta a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais uma nova massa, como sois de fato sem fermento, pois Cristo também, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento da maldade, nem com o fermento, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta ele acrescenta: já vos escrevi, que não vos associeis com alguém, com os impuros, né? E firmo com isso não propriamente os impuros deste mundo, ou os avarentos, ou os roubadores, ou idólatras, por neste caso teria de sair do mundo. Mas agora escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tal ainda nem sequer comais. Então, Paulo fala essa palavra dura para os coríntios, porque um jovem na igreja de Corinto, ele estava tendo um caso com a própria madrasta dele, mulher que deveria ser a sua mãe legal, tá? Ela não era sua mãe, ela não gerou ele, não era sua mãe natural, ela era sua mãe legal. Ele deveria ter com ela um relacionamento de paternidade e filiação. Esse jovem estava tendo com essa mulher um relacionamento conjugal, um relacionamento adúltero, um relacionamento impuro. Paulo chega a dizer que nem mesmo entre os gentios havia quem se atrevesse a possuir a mulher do próprio pai. Então, o que estava acontecendo em Corinto era muito grave. E o apóstolo Paulo, ele diz assim, ele fala, né, não saber se um pouco de fermento leveda a massa toda. Ou seja, um crente que está vivendo em pecado, e o pecado dele não é tratado no meio da assembleia, aquele crente continua vivendo normalmente a sua vida de igreja, participando dos serviços, participando da mesa do Senhor, envolvido em tudo, como se nada demais estivesse acontecendo. O pecado daquele jovem e vai produzir consequências espirituais para o resto daquela assembleia. Por isso Paulo está dizendo, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda. Então o fermento na Bíblia, ele não tem uma conotação positiva, tá? Por esses textos que nós acabamos de ver, o apóstolo Paulo, né, ele já mostrou para nós, nós conseguimos ver aqui por vários textos que o fermento ele não é uma coisa boa, né? Paulo chega a dizer aos coríntios, lançai fora o velho fermento para que sejais uma nova massa. Ou seja, tal pessoa está vivendo em pecado, ele precisa de ser limitado, ele precisa de restrição, ele não pode participar dos assuntos, continuar livremente para ter comunhão com os demais membros do corpo de Cristo, participar dos serviços, participar de todas as coisas relacionadas à vida da igreja, se o pecado dele não foi tratado, se ele não se arrependeu, se ele não abandonou a situação de pecado. Então, o governo na igreja precisa impor restrições a essa pessoa. Então, quando nós chegamos nessa parábola de Mateus capítulo 13, versículo 33, o Senhor Jesus ele diz que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Então, essa mulher, como eu falei no início, é entendida, né, muitos intérpretes de parábolas como a igreja de Deus, né?
baseado em vários textos da palavra de Deus, que nos apresenta a igreja como mulher. A gente vai lembrar que em 2 Coríntios o apóstolo Paulo disse que ele queria apresentar a igreja como uma noiva pura para um só esposo, que era o Senhor, a igreja de Deus. Tá? A gente vai lembrar que existem vários textos da Bíblia que nos mostram que a igreja, né, que nos contam, por exemplo, a gente quando lê a parábola das 10 virgens, aquelas 10 virgens, elas representam uma noiva. Aquelas 10 virgens é a igreja de Deus. Né? O reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, se prepararam para encontrar-se com o noivo. Isso com os noivos, com o noivo é o Senhor. Tá? Então, isso já está claro para nós, que a mulher representa a igreja. E o Senhor está dizendo nesta parábola, a parábola profética, é importante dizer isso, que esta mulher tomou 3 medidas, essa mulher tomou fermento e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Então, o fermento, como eu já falei, é tudo aquilo que é ruim, né? É a política, é a incredulidade, é o legalismo religioso, é a impureza do pecado. Então, o que aconteceu na história do cristianismo? Né? Quando surgiu a Igreja Católica, no século III da era cristã, a Igreja Católica, ela substituiu a Bíblia, a palavra de Deus, pela tradição da Igreja. Então, hoje nós vemos muitas práticas na Igreja, do cristianismo, que a gente chama de cristianismo caído, né? Na Igreja Católica, Apostólica Romana, nós vimos que a Igreja Católica, né, no imperador de Roma, Constantino, ele fez um edito, ele fez um concílio, o concílio de, se não me engano, acho que era o concílio de Niceia, e ele, naquele concílio, o imperador de Roma, ele declarou que todo cidadão romano agora era um cristão. Ele transformou o cristianismo na religião oficial do Império Romano. E ele ofereceu às pessoas 2 moedas de prata e uma peça de roupa festival, de roupa festiva, todas as pessoas que se professassem ser cristãs, que se declarassem ser cristãs. Então, aí surge, né, o catolicismo como conhecemos hoje, o cristianismo, conhecemos hoje o cristianismo caído. Mas o pior é que ele não fez somente isso, ele ainda foi mais longe ainda. Ele pegou vários falsos ensinos e introduziu na igreja, né? Ele autorizou, né, a adoração das imagens, a veneração, eles chamam de veneração, entre aspas, né, veneração dos santos, entre aspas, né? Ele autorizou, né, foi proibido na Igreja Católica o casamento dos sacerdotes. E a Bíblia diz em Coríntios, Timóteo, que doutrinas que proíbem o casamento são doutrinas de demônios. Então foi instaurado, foi estabelecido na Igreja Católica o sistema de missas. A gente não vê missas no ensino dos apóstolos. Não tem missas na palavra de Deus, né? Missa significa sacrifício, ou seja, numa missa, quando o padre reza a missa, em cada missa é como se ele estivesse crucificando Jesus de novo, né? Se fosse isso, Jesus não pode ser crucificado todos os dias. O Senhor só pode ser crucificado uma única vez. A gente vai lembrar que um dia Deus falou para Moisés que ele deveria falar a rocha e dela emanaria água. Moisés pegou a vara, né? E ele bateu na rocha 2 vezes. Aquela rocha representava Cristo. Isso é explicado em 1 Coríntios capítulo 10. Paulo diz que o povo de Israel era seguido por uma rocha e a rocha era Cristo. E quando ele falava a rocha, saía a água da rocha e a água descedentava assim do povo, que representava a vinda do Espírito Santo. Como Jesus disse para a mulher samaritana, né, do Espírito que te der, será no seu interior uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, o Filho de Deus, ele não pode ser ferido 2 vezes. Ele só pode ser ferido uma vez. Jesus morreu uma única vez para sempre. E quando Moisés bateu na rocha 2 vezes, ele feriu a rocha 2 vezes, ele estava dizendo, com aquele ato, com aquela atitude, uma atitude ofensiva a Deus, tá? Que foi totalmente contrária ao plano da redenção de Deus, tá? De que o Cristo, em outras palavras, entre aspas, deveria morrer 2 vezes. Por isso Moisés ele não entra na terra.
aquilo agride a Deus, aquilo ofende a Deus. É como se Deus estivesse dizendo assim: meu filho não pode ser crucificado 2 vezes, meu filho só pode ser crucificado uma única vez para sempre. Moisés, com aquele ato, estava dizendo para Deus, né, pedindo a rocha 2 vezes, que seu filho deveria morrer 2 vezes. Então Deus disciplina Moisés, não permitindo que Moisés entrasse na terra de Canaã. Então, a Igreja Católica, ela introduziu vários ensinos, que são ensinos que a gente considera como ensinos heréticos. Tá? Eles introduziram 10 livros não canônicos na Bíblia. Você vai ver que a Bíblia Católica tem alguns livros que não estão nas Bíblias protestantes. Tá? A gente vai lembrar que todos os livros da Bíblia, eles foram coligidos para se tornar a Bíblia que nós conhecemos hoje, com os 66 livros, né? Foi feito por um longo concílio, onde os pais da igreja, né, eles verificaram o ensino, eles verificaram a inspiração daquele livro, se aqueles livros estavam de acordo, né, com o ensino do Senhor Jesus, né, se aqueles ensinos estavam harmonizados com a revelação do Senhor, né, da progressão da revelação da doutrina neotestamentária, e se algum daqueles livros tivesse um único ensino que ferisse os demais, então aquele livro ele era descartado como livro inspirado. E a gente vai lembrar que existem muitos livros, né, que foram escritos tanto no Antigo como no período do Antigo como do Novo Testamento, que são considerados como livros não inspirados, né? Tem o Evangelho de Maria, o Evangelho de Timóteo, o Evangelho de Judas, né? Existem epístolas de várias pessoas, e esses livros, os pais da igreja, né, eles não reconheceram aqueles livros como livros inspirados. Muitos daqueles livros, os livros do passado, do Antigo Testamento, eles foram escritos no chamado período interbíblico, aquele período de 400 anos, entre o Antigo e o Novo Testamento, em que Deus ficou em silêncio por 400 anos. Deus ficou em silêncio, Deus não levantou profetas, Deus não revelou nenhuma palavra, Deus não deu nenhuma direção, Deus permaneceu calado com a humanidade por 400 anos. E alguns livros foram escritos naquele livro de Judite, não me lembro aqui agora o nome de todos, Eclesiásticos, mas ao todo são 9 livros. E a Igreja Católica, ela pegou esses 9 livros e introduziu no canon. Se você pegar a Bíblia Católica, você vai perceber que a Bíblia Católica tem 9 livros a mais que os livros da Igreja Protestante. Livros dos protestantes cristãos, tá? Chamados protestantes, só para a gente entenda. Então, esses livros, eles têm uma série de ensinos que são completamente equivocados. São livros que incentivam a rezar pelos mortos, né? A gente não tem nenhum ensino dos apóstolos que nos diga que nós devemos orar pelos mortos. A Bíblia nos diz no livro de Hebreus que quando as pessoas morrem, segue-se o juízo. Nós só podemos orar pelos vivos. Enquanto a pessoa está viva, ainda há esperança. Mas quando as pessoas morrem, elas já decidem, elas selam o seu destino eterno. Se uma pessoa, ela diz sim para Jesus enquanto ela está viva, tá? Isso determinará a sua eternidade. Se essa pessoa nega Jesus durante toda a sua vida, essa pessoa, ela já determinou, e ela morre, né, negando Jesus, ela já determinou, ela já selou o seu destino eterno. Então não adianta rezar pelos mortos. Então nós não temos o ensino dos apóstolos, de Pedro, de Tiago, de Judas, de João, de Paulo. Nós não temos, né, nenhum ensino dos apóstolos que nos diga que nós devemos orar pelos mortos, né? O ensino de rezar, né, que repetir as mesmas palavras o tempo inteiro. Não tem isso na palavra de Deus. Então, existe uma série de equívocos no ensino da Igreja Católica, que nós entendemos claramente como com esse fermento que foi misturado com essas 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Em João 14, versículo 23, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, o Senhor Jesus falou assim, ó: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem virá e fará nele morada? O Pai e o Filho na pessoa do Espírito. As 3 pessoas da Trindade, elas habitam na igreja.
As três pessoas. O Pai, o Senhor Jesus diz: o Pai está em mim e eu estou no Pai. Tá? E esse relacionamento ele acontece no Espírito. O Pai e o Filho comungam no Espírito. Então, a igreja ela é gerada a partir, tá, da vinda do Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando vem para nós, ele traz as pessoas da Trindade. Então, as três pessoas da Trindade, elas habitam na igreja. Tá? Não só o Espírito, né? O Pai também está em nós, o Filho também está em nós, né? As três pessoas da Trindade, elas estão mescladas umas das outras. Isso é um mistério eterno, um mistério da Trindade, é alguma coisa que nós nunca vamos conseguir dissecar, né? Nunca vamos conseguir esquadrinhar isso, né? Uma coisa, um mistério, né? Lá no livro de 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: e grande é o mistério da piedade. Deus que foi manifestado na carne. Né? As traduções atualizadas falam aquele que foi, mas no original diz Deus que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então, Paulo está dizendo que Deus foi manifestado na carne e que isso é um mistério, tá? Grande é o mistério da piedade, ou seja, é algo que nós nunca conseguiremos explicar, né? Que as três pessoas da Trindade está, a Bíblia diz lá no livro de Colossenses, que nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O Pai e o Filho estavam, o Pai e o Espírito estavam no Filho, tá? O Filho estava no Pai, e o Espírito também estava no Pai. E o Pai e o Filho também estavam no Espírito. Então, essas três pessoas, elas estavam misturadas. Elas estavam uma dentro das outras. Então, essas três medidas, né, pode ser uma referência, né, a esse elemento espiritual que compõe a igreja, né? Pai, o Filho e o Espírito vindo habitar no homem, né, transformando o homem na sua habitação. E a Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo que essa mulher, ela tomou um fermento e adicionou nessas três medidas de farinha até ficar tudo levedado. Então, esse levedo aqui é causado pelos falsos ensinos, as falsas doutrinas, pela introdução de livros não canônicos, pela introdução de doutrina de demônios, né, pelo envolvimento da política, porque a gente vai lembrar que o imperador de Roma se tornou o chefe supremo da igreja. Era ele quem convocava os concílios, né? Os primeiros concílios foi convocado pelo imperador de Roma, Constantino. Então, tudo isso a gente pode entender como o fermento que a mulher tomou e escondeu nessas três medidas de farinha. Então, essa é a forma como se crê, né? Se interpreta esta parábola. Tá? Não creia que este fermento é algo positivo. Algumas pessoas dizem, não, o fermento aqui é porque o fermento, quando ele foi adicionado, a igreja cresceu, a igreja se expandiu. Não se engane. O fermento não tem conotação positiva na Bíblia. O fermento na Bíblia é coisa ruim, é coisa negativa. Todas as vezes que o fermento é mencionado, ele está associado a alguma coisa ruim, a alguma coisa negativa, a pecado, a incredulidade, a legalismo religioso, a política, a falsos ensinos. Então, não caia nesse engano. Então, no versículo 34, o Senhor Jesus diz assim, todas estas coisas disse Jesus às multidões, por parábolas. Sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta, abrirei a boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, chegando-se a ele os seus discípulos, disseram, explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu que semeia a boa semente ao filho do homem, o campo é o mundo, boa semente são os filhos do reino, joios são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, os 6 filhos são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será a consumação do século. Mandará o filho do homem os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os escândalos que praticam iniquidade, os lançarão na fornalha acesa, e ela haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no seu reino, como o sol no reino de seu pai, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, irmãos, aqui é a explicação da parábola, né? Ele falou essa parábola
dos versículos 24 ao 30. E aqui dos versículos 34 até o versículo 43, o Senhor Jesus, ele explica a parábola. Ele está dizendo, o Senhor Jesus está dizendo, só para que os irmãos compreendam, que o que ele está dizendo aqui nesta parábola do trigo e do joio é o mesmo que ele falou na parábola do fermento. Só que aqui, né, na parábola do fermento, ele está se referindo aos falsos ensinos, né? Tudo aqui, as falsas doutrinas, tudo aquilo que eu acabei de explicar, tá? E aqui, na parábola do trigo e do joio, ele está se referindo a pessoas não cristãs que agora, entre aspas, faz parte da igreja. Obviamente que uma pessoa não nascida de novo nunca vai fazer parte da igreja. Porque para se fazer parte da igreja, essa pessoa precisa nascer de Deus. Ela precisa nascer de novo. O Espírito Santo precisa entrar nela e regenerar seu espírito morto. Aplicar o sangue de Cristo para apagar os seus pecados. Tá? Santificá-la pela operação do Espírito Santo. Não se trata meramente de a pessoa, a partir de agora, né, admitir uma nova religião na sua vida. Não se trata disso. Tá? Uma pessoa pode falar com seus lábios que é cristã, ir para as reuniões da igreja, né, participar dos cultos, abrir seus lábios e entoar cânticos, louvores a Deus. Pode ouvir a pregação, pode até pregar a palavra, mas se ela não tiver nascido de novo, ela não tem parte do corpo de Cristo. Não faz parte deste organismo vivo, espiritual, chamado igreja, que é o Espírito Santo de Cristo habitando nela, ela misturada com os outros membros do corpo de Cristo, né? Jesus é o cabeça deste corpo e cada um de nós é membro deste corpo. Então, se uma pessoa não nascer de novo, essa pessoa ela não é um membro deste corpo. Mas a gente vai entender aqui que, do ponto de vista administrativo, as pessoas estavam se dizendo cristãs. Ou seja, Constantino construiu, né, aqui pela primeira vez vai surgir na história da igreja os templos católicos, entre aspas, né, os templos, né, a primeira vez na história do cristianismo, a igreja passa a se reunir em templos, né, quando surge a igreja católica. A gente vai lembrar que no livro de Atos, antes disso acontecer, eles se reuniam de casa em casa, como está aqui em Atos capítulo 2, né? Partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, né? Aqui em Atos capítulo 2, né? Onde diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. O templo aqui, mano, não era um templo que pertencia à igreja. Era o templo de Salomão. Eles usavam o pátio do templo de Salomão para se reunir ao ar livre. Tá? Não existia a igreja que não tinha construído, né, um templo da igreja, né? Não era. Esse templo aqui era o templo lá, que era usado o templo de Salomão. Eles utilizavam o pátio do templo, que era muito espaçoso, onde os apóstolos podiam falar a palavra de Deus. Porque a gente vai lembrar que 2 vezes que Pedro pregou o evangelho, na primeira vez se converteram quase 3.000 almas, na segunda vez se converteram quase 5.000 almas, só 2 vezes. Então, a igreja já tinha aí quase 10.000 pessoas. Então, todas as vezes que aquele homem abria a boca, as almas vinham, né? Aí, porque o Senhor disse para Pedro que doravante ele seria pescador de homens. A gente vai lembrar, lembra quando a chamada pesca milagrosa, né? O Senhor Jesus diz assim: Pedro, lançai a rede do lado direito do barco. Ele disse assim: Senhor, eu trabalhei a noite inteira e não pesquei nada, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Pedro lançou as redes e aquelas redes vieram tão cheias de peixe, né? Isso acontece 2 vezes no ministério do Senhor Jesus. Acontece no início do ministério e no final do ministério. No início do ministério, o texto diz que as redes se rompiam. Então, no final do ministério, quando Jesus opera esse milagre de novo, o texto diz assim: no entanto, desta vez, as redes não se romperam. Então, o Senhor estava
constrangendo Pedro, porque Pedro estava pescando e Pedro não era mais para estar envolvido com o trabalho de pesca. Pedro não era mais para estar envolvido com o trabalho da pesca. Pedro agora era para estar envolvido única e exclusivamente com o seu ministério apostólico. Então, que o Senhor, a gente vai lembrar que quando o Senhor chamou Pedro, o Senhor disse assim: Pedro, segue-me e doravante serás pescador de homens. Pedro estava ainda insistindo em ser um pescador de peixes. Então, o Senhor faz aquilo para fazer com que Pedro ficasse espantado, ficasse impressionado com aquele milagre e abandonasse definitivamente sua vida de pescador. Então, irmãos, então o Senhor Jesus, aqui em Mateus versículo 34, ele explica a parábola do trigo e do joio. E no versículo 37 ele diz assim: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. Tá? Semente aqui, a gente já viu que ela é a palavra de Deus, explicada lá na parábola, na parábola do semeador, né? A primeira parábola de Mateus 13, né? A palavra de Deus. Aí ele diz, né, que semeia boa semente é o Filho do Homem. Então é o próprio Senhor Jesus que está agora operando a salvação no coração daqueles que creem nele. O campo é o mundo. Olha ele explicando, o campo aqui é o mundo. A gente vai lembrar que lá, quando ele conta a parábola, ele diz que enquanto os homens dormiam, no versículo 25, veio o inimigo deles e semeou trigo no meio do joio, o joio no meio do trigo. Desculpa. Tá? Os homens que dormiram ali foram os apóstolos que morreram. A gente vai lembrar que a Igreja Católica, né, ela surge no ano 317, se não me engano, o ano é esse. Logo depois que todos os apóstolos haviam morrido, estavam lá os pais da igreja, né? Então é ali, depois que os apóstolos morrem, que surge a Igreja Católica. Tá? Então, os incrédulos agora, né, passam a dizer que eles também são cristãos. E aí, ele diz, do campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, tá vendo? As pessoas que nasceram de novo. Tá? O Senhor Jesus diz que é a boa semente. O joio são os filhos do maligno, ou seja, são pessoas que não nasceram de novo. O mundo tem duas classes de pessoas: os que são filhos de Deus e os que são filhos do maligno. Então a gente vai verificar por esse texto que o inimigo, né, ele vem, semeia, né, seus próprios filhos no meio da igreja. Aí diz assim: o inimigo que semeou é o diabo. Tá vendo? Então perceba que aquilo que acontece na história do cristianismo, com o surgimento do catolicismo romano, né, como declaração do imperador Constantino transformando o cristianismo em uma religião oficial do Império Romano, foi um ato do inimigo. Aquilo contraria completamente a natureza da igreja. A gente vai lembrar que a igreja, né, que ele instituiu, era uma igreja estatal, era completamente influenciada por atos políticos do imperador. E isso contraria frontalmente a natureza da igreja, porque a palavra igreja, a palavra grega é eclésia, que significa chamados para fora. Então, como que a igreja, que é dos chamados para fora, agora está totalmente envolvida na política, no mundo, no Estado, com pessoas não cristãs? Então, isso foi um ato do inimigo para alterar a natureza da igreja, né? Para introduzir o mundo na igreja, os falsos ensinos, a idolatria, né? As doutrinas de demônios que proíbem o casamento. Então, isso foi um estratagema de Satanás para destruir a igreja. Então, Jesus está dizendo claramente que esse que semeou o trigo no meio do joio, esse que semeou o joio no meio do trigo, era o diabo, era o maligno, tá? O que semeia, o inimigo que semeou é o diabo, versículo 39, tá vendo?
a ceifa é a consumação do século. Ou seja, a ceifa é o arrebatamento, como está lá em Mateus capítulo, a gente vai ver futuramente, Mateus capítulo 24, versículo 29, no ressoar, né, da última trombeta, 1 Coríntios 15, né, Paulo diz, no ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Mas lá em Mateus 24, explica como é que vai acontecer o arrebatamento. Né? Diz lá, Mateus capítulo 24, diz que logo em seguida da tribulação daqueles dias, Mateus 24, 29, logo em seguida da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. Agora, repara aqui a ceifa acontecendo, versículo 31. A ceifa. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trompeta, e esses anjos reunirão seus escolhidos dos quatro ventos. Esses quatro ventos são entendidos como os quatro continentes, de uma a outra extremidade dos céus. Ou seja, a ceifa, falada na parábola, né? A ceifa é a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos, né? A gente sabe que alguém que colhe trigo, ele vai e carrega os feixes de trigo, né? Aqueles feixes de trigo. Tá? Então, quem vai fazer essa colheita do arrebatamento são os anjos de Deus. O Senhor está dizendo aqui na parábola que os anjos é quem são os ceifeiros. Então, isso aqui representa o arrebatamento dos vivos. Essa parábola, tá? Dos vivos e dos ressuscitados, porque a Bíblia nos diz em Coríntios, né, que os mortos vão ressuscitar e uma vez ressuscitados, eles serão arrebatados. Eles vão encontrar o Senhor antes dos vivos, né? Paulo diz em Tessalonicenses que os vivos, de maneira nenhuma, precederão os que dormem. Ou seja, nós cristãos que estivermos vivos, né, não vamos encontrar o Senhor antes dos crentes que já dormem. Os crentes que dormem no Senhor vão encontrar o Senhor primeiro do que nós que estamos vivos. Tá? Então, no versículo 40, ele fala assim: pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e ajuntarão do seu reino todos os escândalos dos que praticam iniquidade. Eles lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no seu reino, no reino do seu Pai. E tem ouvidos ouços que os que dizem isso. Então, esses que são os filhos do maligno, são o joio, nunca nasceram de novo, nunca experimentaram um novo nascimento, que estão, né, no cristianismo apenas como pessoas religiosas, né? Pessoas que estão ali, adotaram o cristianismo como sua religião, mas nunca nasceram, nunca tiveram a experiência de nascer de novo. Infelizmente, né, essas pessoas, né, vão perecer, né? Elas serão lançadas na fornalha acesa e ali haverá choro e ranger de dentes, tá? Jesus está dizendo, né? Lançarão na fornalha, né? Essas são as pessoas que praticam iniquidade. Então os justos resplandecerão como o sol do seu reino, os santos, né? Os nascidos de novo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouve. E aí no versículo 44, o Senhor diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Como que nós interpretamos essa parábola? O reino do céu é semelhante a um tesouro oculto no campo. Que tesouro é esse? Que tesouro é esse? Esse tesouro oculto no campo é a igreja, tá? E diz que esse certo homem, esse homem aqui é Jesus, tá? Ele tendo-o achado, ele o escondeu, tá? Por que ele escondeu, irmãos? A gente vai lembrar
E as pessoas que foram salvas, as pessoas que nasceram de novo, elas estavam predestinadas para esta salvação. E o nome das pessoas que foram salvas, que estão sendo salvas, que serão salvas no futuro, o nome dessas pessoas está escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Está lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Apocalipse 13, verso 8. Tá? Então, essas pessoas, o nome dessas pessoas está escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, a Bíblia nos ensina que existe uma predestinação para essa salvação. As pessoas foram predestinadas. Tá? Existe uma discussão muito polêmica com respeito à questão da predestinação, mas e aí? Como é que é isso? Deus escolheu algumas pessoas para ser salvas e escolheu outras para ser condenadas? Olha, eu acredito no seguinte, eu acredito que existe uma escolha de Deus, sim, que a Bíblia diz que em João, no Evangelho de João, capítulo 15, o Senhor Jesus diz assim: não foste vós, vamos ler o texto, né? Então, capítulo 15, versículo 16, assim: não foste vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, aos outros, e vos designei, para que vades e desfrute, e o vosso fruto permaneça, a fim que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando para que vos ameis uns aos outros. Bom, Jesus está nos dizendo que foi Ele que nos escolheu. Tá? Então, portanto, os nossos nomes eles já estavam escritos no livro da vida. Tá? É o que nós chamamos de predestinação. Existe um outro texto, abra comigo, por favor, em Efésios, capítulo 1. Abra comigo em Efésios, capítulo 1. Que diz o seguinte, ó. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, toda sabedoria e prudência. Então, Paulo está dizendo, versículos 4 e 5, que Deus nos escolheu nele aqui em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor, ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. A gente vai lembrar que lá em Romanos, Paulo diz a mesma coisa. Aquele que de antemão nos conheceu, também nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, existe um ensino na palavra de Deus, no Novo Testamento, muito bem definido sobre predestinação. As pessoas que creram em Jesus, elas estavam predestinadas a esta salvação. Ora, mas e aí, Jesus e os outros? E os que não foram predestinados? Deus os escolheu para perdição? Vamos ler alguns outros textos que... Vamos ler, abra comigo em Romanos, que terminam lançando luz sobre esse assunto. Romanos, capítulo 9. Romanos 9. Vamos ler Romanos, capítulo 9. Diz o seguinte, ó. Versículo 6. Romanos 9, verso 6. Presta atenção. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos que são de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque é que será chamada a sua descendência. Paulo está falando aqui de eleição. Deus elegeu aqueles que estariam alinhados ao seu propósito, tá? Então ele está dizendo que a gente vai lembrar que Abraão teve 2 filhos, né? Teve Isaque e Ismael. Mas o eleito para o propósito de Deus não era Ismael, que era o mais velho, era o primogênito, era Isaque, tá? Então
Deus falou para Abraão: despede teu filho Ismael, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Então Deus está dizendo que Deus elegeu Isaque para cumprir esse propósito. Aí ele continua: em Isaque será chamada a sua descendência, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendentes os filhos da promessa. Né? Ou seja, os dois eram filhos da carne de Abraão, tanto Isaque como Ismael. Tá? Os dois eram filhos da carne. Né? Eles tinham a mesma carga genética do pai, os dois. Mas Paulo está dizendo, né, que estes filhos não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência, os filhos da promessa, do chamado para cumprir o propósito de Deus com relação ao seu filho Jesus. Verso 9, porque a palavra de Deus, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho, e nela serão, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, não por atos de justiça, mas por aquele que chamam. Então, Paulo está dizendo, os gêmeos aqui, quem são os gêmeos aqui? É Isaque e Jacó e Esaú. Tá? Rebeca aqui, né, mulher de Jacó, Rebeca, mulher de Isaque, estava grávida de gêmeos, de Jacó e Esaú. Ele está dizendo, né, que ainda os gêmeos não eram nascidos nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, foi Deus quem elegeu Jacó, né, prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama, por Deus que chama. Verso 12, já lhe foi dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. O mais velho era Esaú, era o primogênito. Ele é servo de Jacó. Como está escrito, verso 13, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer, nem ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Tá vendo? Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, para que no meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece quem lhe apraz. É uma prerrogativa divina, é um privilégio divino. E ele continua: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade, à vontade de Deus? Quem és tu, homem, para discutir com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? O vaso para a honra aqui, tendo aqui Paulo se referindo àqueles que são eleitos, né? E para a desonra, aqueles que não são os eleitos. Verso 22. Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, vasos de misericórdia, que para a glória preparou diante de nosso irmão. Está vendo? Deus suportou com muita paciência, tá? Com muita longanimidade os vasos de ira. São aquelas pessoas terríveis, né? Então, você fala do evangelho, além de serem pessoas terríveis, cometem os atos mais impublicáveis, né? Elas ainda são absolutamente aversos ao evangelho, né? Paulo está dizendo que essas pessoas são vasos de ira preparados para a perdição. Mas que o mesmo Deus, né, também deu a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou. Não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios.
Então, Paulo está dizendo: todas as pessoas salvas são vasos de misericórdia que foram predestinados por Deus para que nesses vasos Deus manifestasse a sua glória, tá? E a sua misericórdia. Tá vendo? Não depende de quem quer, nem de quem corre, mais de usar Deus a sua misericórdia. Aí no verso 25 ele diz assim: assim como também dizem Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amado ao que não era amado. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus. Bom, então assim, irmãos, o texto de Romanos, eu não vou entrar muito aqui nas questões relacionadas a Israel agora não, mas o texto de Romanos, Paulo fala claramente: existe uma eleição divina. Isso não está baseado na conduta das pessoas, tá? Não está baseado no fato das pessoas terem feito bem ou mal, tá? Existe uma outra palavra, né, que lança mais luz ainda sobre esse texto, que é uma palavra que está na Epístola de Pedro, que o apóstolo Pedro diz. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, o apóstolo Pedro diz assim: eleitos, olha o que Pedro diz, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, já nesse texto, Pedro lança ainda mais luz. Ele está dizendo que essa eleição ela é baseada em uma presciência, um pré-conhecimento. Ou seja, o que dá a entender é como se Deus ele dissesse assim: olha, eu sei quem vai crer, tá? E eu vou escrever o nome dessas pessoas no livro da vida previamente, antes mesmo delas existirem. Então elas estarão no meu livro, né? O livro da vida, o nome delas já estará escrito, né? E essa eleição ela é baseada também em um pré-conhecimento, tá? É um assunto bastante polêmico, tá, irmãos? Esse assunto. Então, voltando aqui para a parábola, só para a gente finalizar, Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, o Senhor Jesus, ele diz que o reino do céu é semelhante a um tesouro oculto no campo, tá? Tesouro oculto no campo, que um homem, tendo-o achado, escondeu, transbordante de alegria, ele vai e vende tudo e compra aquele campo. Tem uma palavra no Evangelho, no livro de Romanos, e ela lança muita luz sobre essa fala do Senhor Jesus. Romanos capítulo 16, os irmãos que puderem, abram comigo. E Paulo diz o seguinte, irmão, olha só que coisa gloriosa. Romanos capítulo 16 diz o seguinte, versículo 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência por fé de todas as nações. Irmão, que mistério é esse que Paulo está dizendo que estava guardado em silêncio nos tempos eternos? Paulo vai explicar isso aqui em Efésios e em Colossenses capítulo 1. Efésios capítulo 3, Paulo diz que judeus e gentios iriam fazer parte do mesmo corpo. Tá? Colossenses capítulo 1, versículo 24 e 29. Deixa eu só ler o texto. Colossenses capítulo 1, capítulo 24, 24, diz o seguinte. Cadê Jesus? Vamos ler a partir do verso 26. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou nos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Está vendo? Mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Ou seja, os profetas do Antigo Testamento, nenhum
deles profetizaram sobre isso. Ninguém falou sobre isso. Ninguém viu isso. Somente no Novo Testamento o apóstolo Paulo teve a clareza da revelação de que os judeus e os gentios iriam fazer parte do mesmo corpo. Deixa eu só ler um texto em Efésios capítulo 3, para a gente finalizar. Efésios capítulo 3. Se puderem, por favor, me acompanhem. Diz o seguinte, ó. Efésios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça que Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação que foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo qual, quando ledes, podereis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora isso foi revelado aos seus santos apóstolos, tá vendo? E profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, irmãos, Jesus, sendo Deus, ele sabia desse mistério. Esse mistério era mistério para nós, mas para o Senhor Jesus não era. E ele é o próprio Deus, né? Ele é uma das pessoas da Trindade. Então, o Senhor Jesus, ele manteve isso em segredo, não revelou a nenhum dos seus apóstolos, nenhum dos seus profetas, nenhum dos seus apóstolos do Antigo Testamento, Daniel, Isaías, Ezequiel, Jeremias, Oséias, Joel, Amós, Sofonias, Abacuque, nenhum deles viu isso. Ninguém viu isso. Isso foi revelado no Novo Testamento aos apóstolos, tá? Então Jesus, né, ele sendo Deus, né, ele escondeu, tá aqui, versículo 44, Mateus 13, verso 4. Esse homem, né, esse tesouro estava oculto no campo. O campo aqui é o mundo. Você vai lembrar que Jesus explicou isso lá na parábola anterior. O campo aqui é o mundo, tá? O tesouro aqui é a igreja. E a igreja, ela não faz parte, não é somente judeus, nem é somente gentio. A igreja é judeus e gentios. Só que esse fato de ser judeus e gentios juntos no mesmo corpo era um segredo, era um mistério que Jesus escondeu. E ele foi transbordante de alegria e ele vendeu tudo que tinha, comprou aquele campo. Como que Jesus vendeu? Você já reparou que no Novo Testamento, né, em algumas parábolas, Jesus usa a palavra vender e usa a palavra comprar. Por exemplo, as 10 virgens, né? As 10 virgens, a parábola das 10 virgens, quando o noivo se manifesta, aparece, as virgens nesses, diz as virgens prudentes, vá diante do que vende o azeite e compre. Ou seja, ela está dizendo que elas devem pagar um preço para poder obter o azeite. Está falando de você ter uma vida abnegada, vida consagrada, uma vida dedicada, você pagar o preço para ter esta vida cheia do Espírito. Aqui, ele não está falando de comprar, aqui ele está falando de vender, ou seja, ele abriu mão de toda a sua glória. Ele abriu mão, ele se esvaziou de sua glória, nasceu no ventre de uma mulher, ele se submeteu às limitações do tempo e do espaço, ele abriu mão de tudo que ele tinha para lá naquela cruz ele ficar pendurado por 6 horas e então ele poder adquirir, comprou a igreja, tá? Último texto, Apocalipse, capítulo 1. Último texto que nós vamos ler agora para finalizarmos. Versículo Apocalipse, capítulo 1. Eu não achei o texto, irmãos, mas é aquele texto que diz que a igreja a qual ele comprou com seu sangue. Em Efésios também fala isso, né? Eu achava que esse texto estava aqui em Apocalipse, mas aqui em Apocalipse, capítulo 1, diz que ele nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Mas você vai lembrar que existem várias expressões no Novo Testamento que diz que ele nos comprou com seu sangue. Então, quando o texto diz que ele nos comprou com seu sangue, a palavra de Deus, ela está nos dizendo
que um preço foi pago pelo Senhor Jesus para que nós nos tornássemos dele. Então ele vendeu tudo, abrindo mão de sua glória, se esvaziando de sua glória, está se tornando um homem. Lá na cruz, ele pagou o preço. A gente vai lembrar que lá na cruz, o Senhor Jesus, quando ele morre, quando ele entrega o Espírito, quando ele rende o Espírito, ele diz, está consumado. A palavra grega tetelestai, que significa está pago. Ou seja, ele pagou o preço pelas nossas vidas, né? Para a nossa redenção, para o nosso perdão. Então, meus irmãos, se Deus quiser, na próxima terça-feira, querendo Deus, nós estaremos de novo aqui reunidos, aqui de forma remota, online, para continuarmos estudando o Evangelho de Mateus e vamos continuar estudando as demais parábolas de Mateus, capítulo 13. A gente pede que os irmãos orem por nós, a gente pede que os irmãos se inscrevam no grupo, né, para que a gente possa obter aí pelo menos os 1000 inscritos que são necessários para fazer uma transmissão mais tranquila, sem tantos problemas. Né? Só lembrando aqui, saudando a todos os santos que participaram, né? É só saudar aqui os irmãos. Nossa irmã Gisélia, saudações, Gisélia. Nossa irmã Jeane, aqui de Cajazeiras, saudações, Jeane. Maria Giovanice, saudações, minha irmã Tiago Souza, saudações, Tiago. Rosângela Nobre, saudações, Rosângela. Elvis, amado irmão Elvis, graça e paz, Elvis. Mãe Joyce de Barros, saudações, Joyce. Meu amado irmão Mauri, graça e paz. Irmão Antônio Sampaio, saudade, meu irmão Sampaio. Minha irmã Marlene, saudações, irmão Marlene. Meu irmão Marcos César, saudações, meu irmão lá de plataforma. Meu irmão Jefferson, minha irmã Marilene, saudações, irmã Marilene. Meu irmão Jefferson Fernandes, saudade, meu irmão Apareça. Minha irmã Maria Jones, saudações, Maria, aqui de Castelo Branco. Irmã Silvia Letícia, saudações. Saudações a todos os santos, tá, irmãos? Então, próxima terça-feira, se Deus quiser, nós estaremos reunidos aqui para continuarmos dando a palavra de Deus. Deus abençoe e guarde cada um dos irmãos. Continuemos orando uns pelos outros, orando pela nossa nação, nos preparando, que o Senhor está voltando. Amém? Deus abençoe cada um dos irmãos. E até a próxima terça-feira, se Deus assim permitir.